Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos continuar abordando a membrana plasmática, mais precisamente os processos de endo e de exocitose. Mas antes da gente começar o nosso ritual padrão, se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like porque isso ajuda demais o canal a crescer. Um comentário também, pega papel e caneta porque é hora do estudo. Quando nós abordamos o transporte pela membrana, nós estávamos falando de substâncias que conseguiam passar pelas proteínas transmembrana, seja diretamente, seja por uma difusão facilitada, seja por contra o gradiente de concentração, mas aquelas substâncias químicas que são abordadas no transporte, elas conseguem passar pela proteína. Então, elas não têm um tamanho muito absurdo porque conseguem fazer essa passagem. Agora, quando a gente fala de estruturas maiores, que muitas vezes são até outros seres vivos, como bactérias, a gente precisa de um outro artifício. E para esse artifício, e para esse processo, a membrana utiliza a endocitose, endo dentro, e a exocitose, exofora. Basicamente, os dois processos são mediados por uma estrutura membranosa. Quando eu tenho a endocitose, eu formo uma estrutura membranosa que vai internalizar aquilo que estava fora. E quando eu falo de exocitose, eu formo uma estrutura membranosa que vai externar, vai expurgar aquilo que estava dentro. E é justamente nesse momento em que nós vamos observar a importância das proteínas de ancoragem que foram abordadas quando nós tratamos da estrutura da membrana plasmática. Essas proteínas ancoradas ao citoesqueleto vão facilitar demais os processos, principalmente o processo de endocitose. E por falar nele, nós temos dois tipos distintos deste processo: a fagocitose e a pinocitose. A primeira delas é mediada por projeções da membrana que são conhecidas como pseudópodes. Agora a gente para a nossa aulinha de grego. Pseudópodes vem de duas palavras gregas. Pseudo é um quase alguma coisa, um falso alguma coisa. E podo, né? Podes vem de podos, que é pés. Então, quando eu falo pseudópodes, eu estou falando falsos pés. Mas se eu estou aqui tratando da internalização de estruturas, por que eu tenho falsos pés? É porque é justamente nesse processo de projeção da membrana plasmática que eu faço a fagocitose, que eu também observo determinadas células se locomovendo. Falo, por exemplo, das amebas, falo também de algumas células do nosso sistema imunológico. Então elas projetam a membrana para frente e depois elas encolhem essa membrana aderindo a determinadas superfícies. E isso faz com que elas caminhem, com que elas se movimentem. Por isso o nome pseudópodes, por isso falsos pés, tá? Então a gente vai observar muito isso na biologia, principalmente nas amebas e em algumas células do nosso sistema imunológico. Bem, falando nas células do sistema imunológico, quando a gente fala de fagocitose, a gente literalmente fala de englobar uma estrutura, um corpo estranho, no caso da imunologia, internalizar esse corpo estranho e fazer com que ele sofra ação de enzimas digestivas. Então, nesse caso, eu vou ver os neutrófilos, por exemplo, os macrófagos, os monócitos, que são células imunológicas nossas, pegando um determinado corpo estranho, uma bactéria, como eu falei no começo do vídeo, projetando a membrana em volta deles, fechando a membrana, internalizando essa estrutura
e no momento em que eu internalizo essa estrutura, eu formo o fagossomo. O fagossomo ele vai unir com uma membrana, com um outro corpúsculo com enzimas digestivas. A gente vai falar o nome dele, vai tratar dele um pouco mais para frente, falando lá de citoplasma. Vou formar aquilo que eu chamo de vacúolo digestivo e vou então eliminar aquele corpo estranho pela digestão. Os nutrientes muitas vezes podem ser, inclusive, absorvidos e utilizados pelas células. E aí eu tenho claramente um exemplo de fagocitose. Eu tenho um neutrófilo, uma bactéria. O neutrófilo então projeta os pseudópodes para frente, vai englobar a bactéria, vai fazer com que ela se internalize no citoplasma da célula. Vou juntar então com as enzimas digestivas e vou formar então o vacúolo digestivo, que vai degradar esse corpo estranho para a gente poder então se defender desse, no caso aí, dessa bactéria que possivelmente é um patógeno para nós. Com movimentos menores, pensando em englobar estruturas menores, eu terei então a pinocitose, que é diferente da fagocitose, porque ela não trata de projeções para o lado externo da membrana plasmática. A gente tem aqui um outro processo que é a invaginação da membrana. Quando a gente fala de invaginação da membrana, é ela praticamente se projetando para dentro, em direção ao citoplasma, formando uma espécie de canudo. Nesse canudo, a gente vai ver aquilo que vai ser internalizado entrando, e aí, na hora que a gente tiver aquilo lá dentro, ele vai fechar e vai formar, mais uma vez, um pequeno vacúolozinho que nós vamos chamar, nesse caso, de pinossomo. E aí, basicamente, a gente vai ter a mesma situação, a formação do vacúolo digestivo, vamos ter aí a degradação daquele material e, obviamente, muitos desses nutrientes podem ser absorvidos pela célula. Temos aí, então, o nosso exemplo de pinocitose. Temos a invaginação da membrana. Percebam, então, que é uma coisa bem mais discreta que a fagocitose. O material que vai ser internalizado entra nessa invaginação e forma, então, o pinossomo para que a gente possa fazer a digestão desse material. E aí é claro que quando eu falo de material digestivo, eu estou digerindo alguma coisa, é esperado que eu produza excretas, porque nem tudo aquilo vai ser utilizado pela minha célula. E aí, nesse caso, eu vou encontrar o processo da exocitose. Ela vai, então, pegar esse corpúsculo, esse vacúolo digestivo, ele vai ficar só com aquilo que a célula não vai utilizar, então ele se torna o vacúolo excretor, e aí ele vai migrar mais uma vez para a membrana plasmática. Lembra, eu não internalizei pela membrana, então a estrutura do vacúolo é exatamente a mesma estrutura da membrana plasmática. Então o vacúolo vai aderir ao mosaico fluido, aderir à membrana plasmática, e dessa maneira aquilo que estava dentro agora está fora. Isso não vai acontecer só com excretas de células fagocitárias. É bastante importante a gente trazer isso em pauta. Isso também vai acontecer quando a célula precisa secretar alguma coisa. Quer ver um exemplo? Uma célula produtora de hormônios. Quando a gente fala da insulina, que foi trabalhada, que foi citada na difusão facilitada, tá? A insulina é um hormônio proteico, né? É um hormônio proteico produzido no pâncreas, e as células que produzem insulina, então vão produzi-la, vão empacotá-la, e a gente também vai abordar isso mais para frente, e aí esse pacotinho que é membranoso vai fazer o mesmo processo, aderir à membrana plasmática e externar, secretar a insulina na nossa corrente sanguínea, para que ela possa então atingir o órgão-alvo, para que ela possa atingir as células. Temos aí o nosso esquema, a nossa estruturação visual,
do processo de exocitose. Então, eu tenho aí o vacúolo excretor. Esse vacúolo excretor tem apenas aquilo, então, que eu não vou precisar utilizar, precisa ser jogado fora. Então, eu incorporo o vacúolo na estrutura da membrana plasmática e faço, então, devidamente a secreção. A secreção não, a excreção. A secreção também é assim, mas aqui no caso, na imagem, é a excreção. E aí, é claro, se eu estiver falando do nosso organismo, essa excreção celular, ela depois vai contribuir para o sistema, para o aparelho excretor, porque não adianta eu tirar da célula e permanecer com essa excreção no corpo. Aí a gente vai falar de processos mais macros e será abordado quando nós tratarmos dos aparelhos e sistemas, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de exocitose e endocitose, concluindo aqui o nosso conteúdo de membrana plasmática, mas o estudo da célula está só no comecinho, tem muita coisa ainda pela frente. Então fica ligado aqui no canal, tá bom? Antes da gente despedir, eu deixo as redes sociais, @Renologia, Twitter, TikTok e Instagram, para que você possa nos seguir lá. Deixo também a dica do nosso podcast, o Articulando Renologia, sempre saindo aqui na segunda-feira no YouTube, também no Spotify e no Google Podcasts. E é claro, eu deixo meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!